inicialmente a presença de todos vocês. Nós vamos tentar aqui fazer uma explanação. Lógico que o Dr. Júlio é uma pessoa do mais alto gabarito, e sobre doações de imposto de renda. Eu quero agradecer aos funcionários da Câmara que nos auxiliaram aqui durante a tarde de hoje, o Fernando, o Tiago, a Débora, a Lara, o Diego. Agradeço também a presença de todos vocês, os contabilistas aqui de Escalvado, contribuintes, pessoas interessadas tanto na legalidade das doações do imposto de renda, como pessoas interessadas nos fundos municipais que nós temos em Descalvado e que serão os destinatários dessas doações. Nós contamos aqui, Dr. Júlio, com a presença dos alunos de Direito da Faculdade Unibrasil, Universidade Brasil, temos um campo em Descalvado. Contamos com contadores, autoridades aqui representada, o prefeito representado pelo assessor Rodrigo. A Câmara Municipal também está aqui presente o vereador Argeu e o vereador Vaguinho. Temos aqui a justificativa de ausência do vereador Paulinho Gabriele, Risse e pastor Adilson. Enfim, nós vamos dar início à palestra. O Dr. Júlio é um auditor fiscal da Receita Federal há 30 anos, formado em Engenharia Civil pela USP aqui de São Carlos, então sempre esteve muito próximo aqui de Descalvado. Ele é representante de um programa nacional de educação fiscal, que a Receita tem como para divulgação desses eventos. O Dr. Júlio já tem um alto tempo já de palestras, então nós vamos com certeza saborear e aprender muito dessas informações. O Dr. Júlio também nos permitiu que interrompesse a palestra à medida que ele vai avançando, então ele permite que se pergunte, se alguém quiser usar o microfone, nós passamos o microfone, disponível, ele fica de posse de um, fica disponível o outro, para que se faça pergunta, para a gente então caminhar junto nessa palestra. Dr. Júlio, agradeço a presença, agradeço também a Receita Federal por essa disponibilidade, e o senhor por ter prontamente atendido nosso pedido. Nós fizemos contato, o Dr. Júlio prontamente já nos atendeu, disse que era possível vir para Descalvado. Então, agradecendo a Descalvado e os fundos e os contribuintes agradecem muito a sua atenção. Obrigado, Dr. Júlio. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui em Descalvado. Eu, na minha infância, eu fui criado em São Carlos, embora eu seja mato-grossense, eu nasci em Cuiabá, mas com 3, 4 anos de idade já vim para São Carlos, e era muito comum vir nas cachoeiras aqui de Analândia, aqui pertinho, né? Mas, enfim, estamos aqui. E eu já, como disse, há 30 anos eu já trabalho na Receita, e há 14, 15 anos eu me envolvi num programa de educação fiscal que a Receita tem, e então eu comecei a me interessar por esse assunto, né, de ver quanto dinheiro que podia ficar nos municípios, e na verdade cada um de nós deixa ir lá para Brasília, não é isso? Nós vamos mostrar aqui que é um dinheiro que podia ficar no município, que é um imposto que na verdade o cidadão de Descalvado ele já paga aquele imposto para o governo federal, ele vai ter que pagar, ou já pagou até durante o ano, e ele tem essa opção de deixar uma parte aqui no município, e a maioria das pessoas não tem feito isso, né? Uma média no Brasil, se vocês terem uma ideia, apenas 2% dos contribuintes que poderiam fazer isso estão fazendo, né? É uma coisa muito pequena, o potencial que nós estamos alcançando é muito pequenininho, né? Quer dizer, o potencial, o efetivo que está sendo destinado para as crianças e adolescentes, para os idosos, é muito pouco em relação ao potencial. Então a gente começa... Por que na verdade está sendo, dirigido tão pouco? É que muitos não sabem mesmo dessa doação.
E tem muitos que sabem até, mas também não saibam da necessidade que existe em idosos e crianças. Né? Quantos de nós aqui que visitaram recentemente alguma casa que cuida de idosos? Ou alguma instituição que cuida de crianças? Nós temos muitas instituições que são pobres, que não têm recursos. Inclusive em Ribeirão Preto nós estamos com 4 instituições que estão para fechar esse mês, por falta de recursos. Não tem recursos mesmo, é impressionante. Mas nós vamos mostrar que tem recursos, olha só. Nós não estamos buscando esses recursos. Mas alguém já viu essa questão das crianças e adolescentes lá no final do século XIX, lá em 1800 e pouco, esse Karl Mannheim, é um austríaco, foi criado na Alemanha, e ele já escreveu há mais de 100 e poucos anos essa frase, né? O que você faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. E plagiando um pouco o Karl Mannheim, nós fizemos essa aqui, né? Em homenagem, um tributo ao idoso, assim, para lembrar dele um pouco, né? O que fazemos agora com os idosos é o que a sociedade depois fará por nós. Por que é verdade isso aí? Porque, na verdade, as crianças, os adolescentes, eles veem o exemplo nosso. Então, não é assim o que a gente fala para eles, você tem que cuidar bem do idoso. Não é bem isso, não é falar. Nós temos é que agir. Então, é o nosso exemplo, fazendo as coisas, é que vão decidir esse futuro aí. Então, se a gente hoje começar a cuidar melhor dos idosos, bem provável que no futuro a sociedade vai cuidar bem da gente quando nós formos, né, quando a gente estiver lá com 100 e poucos anos, e provavelmente, do jeito que está indo, muitos dos que estão aqui vão passar de 120 anos. Essa que é a lógica que está vigorando aí. Então, vamos pensar um pouco nos idosos hoje, né, e dar esse exemplo para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos vizinhos, parentes, tudo isso, né? Bom, qual é o objetivo da apresentação? É esclarecer para os cidadãos que existe recurso no município para que possa, o próprio município possa implementar suas políticas públicas em benefício dos idosos e das crianças e adolescentes. Então, o nosso objetivo é isso, mostrar que existem esses recursos no próprio município e que, na verdade, não está sendo utilizado. Então, aí está o meu nome, o meu e-mail, o telefone de trabalho. Quem quiser depois entrar em contato com alguma pergunta, qualquer coisa, nós estamos à maior disposição, ao maior prazer em ajudá-los, tá? Aqui, no caso de Descalvado, nós temos uma estimativa, essa estimativa aí é de R$590 mil, só considerando as pessoas físicas. Nós temos aqui no município de Descalvado cerca de 1.600 pessoas que fazem a declaração do imposto de renda utilizando aquele antigo modelo completo, que é aquele modelo que a pessoa relaciona os pagamentos que ele efetua. Essas pessoas é que podem fazer a destinação. Cerca de 900 delas é que tem esse imposto devido, mais ou menos, que daria esse potencial aí, olha, de 590 mil. O imposto devido das pessoas que fazem aqui de Descalvado é mais ou menos 10 milhões de imposto de renda que é pago por ano aqui, pelas pessoas físicas que fazem pelo modelo completo. Por isso que dá na verdade é 6% que pode ser destinado, está dando, a estimativa para este ano, 2017, são 590 mil. Esse dinheiro, só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Ribeirão Preto, nos últimos anos, a cada ano já tem destinado apenas R$300 mil no seu orçamento para as 104 creches que nós temos lá. Nós temos 104 creches lá em Ribeirão. Nós temos cerca de 100 projetos aprovados no Conselho da Criança e Adolescente dessas creches. Mas, enfim, então nós temos um potencial muito grande, nós temos que buscar esse valor. Podia ficar os R$590 mil aqui, para ser aplicado nas nossas crianças e adolescentes e nos nossos idosos. Eu estou aqui, como eu disse, porque eu faço parte desse Programa Nacional de Educação Fiscal. O que esse programa visa? Visa levar para a sociedade em geral, falar sobre as funções dos impostos. Por que nós pagamos impostos? Como nós podemos acompanhar o gasto público? Sabe, as funções sociais dos tributos, as funções econômicas, né? Também no Programa Nacional de Educação Fiscal, nós falamos, principalmente para professores, porque olha que interessante, é uma tristeza, mas os nossos professores no Brasil, eles não têm recebido informações sobre antigamente tinha até matérias tipo Organização Social e Política Brasileira, não tinha? Educação Moral e Cívica, coisas desse tipo, hoje nós não temos.
Então, por exemplo, no geral, um professor que não seja um autodidata, que não tenha estudado particularmente, ele na sua formação, infelizmente, ele não aprende as questões do por que se paga tributo, o que é um orçamento, como nós podemos acompanhar o gasto público. O professor não tem, consequentemente, nossos alunos não têm essa informação sobre os princípios da administração pública. É uma coisa básica. Enfim, nós não sabemos, por exemplo, que o poder público ele é obrigado a nos dar a transparência, né? Os princípios da administração pública, aliás, são 5. E as letras deles formam a palavra LIMP, né? É o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. São os 5 princípios que, na verdade, os cidadãos, às vezes, até, né, talvez chegue até para o vereador, obrigado por o senhor ter feito isso. Na verdade, o vereador está fazendo isso porque ele é a obrigação dele, né? Ele é o nosso funcionário, assim como vocês são o meu patrão, eu recebo dinheiro de quem? Da sociedade. E assim que a sociedade tem que encarar o poder público, não como uma coisa meio assistencialista, olha lá, né, o que o prefeito está fazendo. Não é. Ele está cumprindo o dever dele e é isso que a sociedade tinha que ter uma postura diferente para poder exigir e cobrar. O que é isso? Isso é a sociedade exercer o tal do controle social. O controle social, gente, é ficar de olho vivo no dinheiro público. Nós não temos feito isso. Qual que é a consequência? A maioria dos municípios, estados, nós estamos detectando a corrupção. A corrupção assim galopante, porque na verdade é até simples roubar dinheiro público nas licitações, principalmente se não tiver ninguém olhando. O Tribunal de Contas, por exemplo, ele é insuficiente para fiscalizar. Ele pega uma continha ou outra de um ou outro município, de vez em quando, e fiscaliza. Então, quem está trabalhando ali e está com interesses diversos, ele consegue pegar o dinheiro público. E nós ficamos sabendo isso quando? Depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos e não conseguimos mais recuperar. Assim tem acontecido. Então nós, cidadãos, temos que ficar de olho no dinheiro público. Exercer o controle social. Hoje tem algumas formas de fazer isso. Uma que está aparecendo muito atualmente no Brasil, não sei se alguém já ouviu falar, é criar associações que são chamadas observatórios sociais. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, né? O primeiro que nasceu foi em Maringá. Foi logo depois que a prefeitura foi roubada em 104 milhões de reais. Olha só se recuperou 4 milhões dos 104 milhões. Então, lá em Maringá, em 2006, nasceu o primeiro observatório social de Maringá. E nós já montamos há 3 anos em Ribeirão Preto, há 2 anos, né? Inclusive, nós fizemos há 1, 2 anos várias denúncias para o Tribunal de Contas, mostrando coisas que nós não estávamos achando corretas. Enfim, nós estamos agindo lá porque o objetivo é criar percepção de risco. É isso, assim que a Receita trabalha, assim que as fiscalizações trabalham, e assim que, na verdade, o cidadão tem que trabalhar com dinheiro público. Quem está gastando dinheiro público tem que sentir que tem alguém de olho. E, na verdade, ninguém está de olho. Esse é o histórico nosso. Então, nós temos que mudar esse quadro. Então, nós temos que ter um pouco mais dessa educação fiscal. É pensar mais coletivamente. Essa que é a ideia. E por isso que eu também estou aqui, para falar sobre isso. Bom, dando prosseguimento, é importante citar uma coisa. O que é essa DBF? Antigamente, muita gente não... o que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz a destinação para o Conselho do Idoso ou para o Conselho da Criança e Adolescente, que nós vamos explicar como é que é feita essa destinação, o Conselho apresenta para a Receita Federal essa declaração de benefícios fiscais. Entendeu? Então, a Receita vai ter conhecimento das pessoas que destinou. É importante observar também que existe prestação de contas que os conselhos fazem, porque tem muita gente que fala, tem gente que até hoje que tem medo mesmo de destinar, porque fala, não, existe muita filantropia nisso, não é isso, existem situações, mas nós temos que no nosso município cuidar melhor disso, e vocês têm que saber que, por exemplo, os fundos do Criança e Adolescente, o Conselho do Idoso, ele tem que prestar conta. Então, por exemplo, a CGU, ela pode fiscalizar onde está sendo gasto esses recursos. O próprio controle interno da Prefeitura Municipal vai fiscalizar se o dinheiro que foi dado para uma creche, por exemplo, se foi gasto onde estava aquele projeto aprovado, Tribunal de Contas do Estado, enfim, o Ministério Público. Então, nós temos várias entidades que ajudam a verificar a regularidade daquilo.
tudo que eu estou falando aqui, qual que é o objetivo meu de falar essas coisas para vocês? É para vocês terem também argumentos para poder, junto às outras pessoas, aos outros cidadãos aqui de Descalvado, vocês estimularem eles a fazerem essa destinação. Não só de Descalvado, de todos os municípios. Inclusive o cidadão de Descalvado que mora em São Paulo, ou mora em Ribeirão, ele pode destinar para o conselho daqui, né? De qualquer lugar do país, a pessoa pode destinar para o conselho de Descalvado, tá? Então, tudo que eu vou contar aqui para vocês, eu vou explicar, é com o intuito que vocês aprendam, para vocês disseminarem isso para o seu vizinho, para o seu conhecido, para o seu parente, que você sabe que aquela pessoa ela faz imposto de renda, sei lá, ela tem um salário razoável, sei lá, ganha mais de 2, 3 mil por mês, por exemplo, e então ela vai ter um imposto, né, devido. Então eu vou contar para ela, vou estimular. Então nós vamos ver que, na verdade, são 2 ou 3 coisinhas apenas que vocês vão ter que aprender. Eu vou realçar essas 2 ou 3 coisas e para vocês disseminarem isso. Então, esses preâmbulos aqui é mais para vocês mostrarem para as pessoas que os conselhos estão prestando contas para a prefeitura, para a TCU, enfim. Né? Essas são. O que é o fundo municipal? Porque nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E tem o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O fundo nós podemos entender como nada mais do que uma conta corrente, tá? Onde os recursos que caem ali são recursos oficiais e que devem ser tratados como o dinheiro público. Então ele só pode ser gasto em situações que a lei especifica, enfim, é um dinheiro que é bem controladinho. Não pode mais atualmente você fazer destinação diretamente para uma creche, diretamente para um asilo, para uma outra entidade e descontado imposto de renda. Até uns 15 anos era assim. Quem fazia imposto de renda há 15 anos, vocês lembram? A pessoa destinava direto para uma entidade. Hoje não. Você vai, por exemplo, você vai destinar para o Conselho da Criança e Adolescente, ou para o Conselho do Idoso, ou para incentivo ao desporto, tem outros, audiovisual, tem outras doações, outros incentivos, mas aqui nós vamos falar basicamente só do Conselho da Criança e Adolescente e Conselho do Idoso, tá? Então o fundo nada mais é do que essa conta corrente bancária. Tá? Quais são as fontes dos recursos financeiros? As fontes básicas, olha lá. Os recursos públicos que estão lá no orçamento. A própria prefeitura aqui, ela deve estar no orçamento dela lá, não sei, 20 ou 30 ou 50 mil reais para dar por ano para ajudar as creches. Provavelmente a prefeitura ajuda as creches aqui, mas o dinheiro é insuficiente. Contribuições de outros governos e organismos internacionais, que também tem, né? É como um Lions, Rotary, dá dinheiro para essas entidades. Os valores das condenações de ações que tramitam na justiça, isso é interessantíssimo, o pessoal do Conselho, nós temos aqui, né, representante do Conselho, do Idoso, da Criança e Adolescente, e junto à Justiça, aos promotores de justiça, e lembrá-los disso, incentivá-los a que, quando eles determinarem uma multa para uma empresa, por exemplo, fazer que essa multa vá para os conselhos. Olha que interessante, o ano passado, o Conselho da Criança e Adolescente de Ribeirão Preto recebeu mais de 500 mil reais de multa do Poder Judiciário. As empresas que fazem aquele termo de ajustamento de conduta, por ela estar fazendo uma coisa errada, e o Poder Judiciário impõe uma multa, essa multa pode ser destinada para os conselhos da criança, adolescente e do idoso. Então vamos correr atrás disso, do pessoal do nosso Poder Judiciário aqui da região, tá ok? E por fim, o item 4, e que na maioria dos municípios é o maior potencial de recursos, são essas destinações do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da jurídica. Está vendo que eu escrevi ali destinação e também entre parênteses doações? Porque tem gente que fala doação, tem gente que fala destinação, mas na verdade não é uma doação, vocês concordam? Por que não é uma doação? Porque é um dinheiro que não era mais seu, é um dinheiro que você já ia pagar mesmo para o imposto de renda, para o governo federal. O que a lei está autorizando é você destinar para o seu município. Então, na verdade, então a palavra doação não é a mais correta, e sim uma destinação. Tá? É importante também frisar aqui, e como eu disse, é para vocês até falarem para as pessoas que vocês conhecem, quais são as funções dos conselhos. Os conselhos têm uma função, assim, são importantíssimos. Por quê? Não é a justiça, não é a Câmara de Vereadores, não é a prefeitura, não são eles que dizem aonde será gasto o dinheiro. Não são esses órgãos que determinam quais são as políticas públicas que vão ser adotadas. É o Conselho Municipal que decide isso. Então, olha lá as funções dele: formular, deliberar, acompanhar, enfim, as políticas públicas de atendimento ao idoso e à criança e adolescente. E 2, definir a destinação dos recursos. Também é o Conselho.
Lembrando que o Conselho Municipal, tanto do idoso quanto da criança e adolescente, a gente fala que é um conselho paritário. Por que é paritário? A gente fala paritário? Porque a metade deles é indicado pelo poder público e a outra metade é indicado pela sociedade civil. Então está ali esse conjunto, vamos dizer, que nos dá uma garantia que ali se está pretendendo o quê? O benefício mesmo das crianças e adolescentes. Assim, eu estou até exagerando um pouco que eu vou falar assim, mas não é porque na verdade muitas vezes, em algumas situações, os políticos eles querem se reeleger. Muitas vezes não estão preocupados com a política efetiva. Agora, põe o cidadão mais lá no meio, esse sim, muitas vezes, eu estou falando assim no caso geral, ele está mais interessado. É por isso que nós tivemos alteração constitucional, colocando essa importância que tem os conselhos de direito da criança e adolescente e o conselho do idoso, que eles têm esse poder deliberativo, isto é, eles que decidem. Porque existe muito conselho de, sei lá, merenda escolar, conselho... Nós temos uns 20, 30 tipos de conselho, não é? O pessoal da prefeitura, não temos mais de 10, 20 tipos, não é isso? Mas muitos deles não têm função deliberativa, não é? Eles podem o quê? Dizer assim, como é que a gente fala? Ele vai propor, o melhor caminho é aqui. Ele vai, na verdade, aconselhar o Poder Executivo a seguir um caminho. Mas o Conselho do Idoso e da Criança e Adolescente, ele tem um poder deliberativo. Então, é importantíssimo esse órgão. Os conselheiros, eles têm que ser valorizados e capacitados, treinados para poder exercer essa função, né? Isso que é importante. Mas, enfim, essas são as funções dos conselhos. Agora aqui, a gente parte para uma parte mais objetiva mesmo da nossa apresentação. Então, aqui eu estava dando alguns preâmbulos, para vocês verem assim, as funções do conselho e como que eles prestam conta, não é isso? Agora, vamos falar um pouco de uma forma mais objetiva agora. Quais pessoas físicas podem destinar parte do imposto de renda para o fundo do direito, tanto do idoso quanto das crianças e adolescentes? Então, quem que pode destinar? São as pessoas que apresentam a declaração de ajuste anual, essa declaração que nós fazemos agora no mês de março e abril, não é isso? Que a gente faz a declaração. As pessoas que fazem essa declaração, utilizando para calcular o imposto devido, eles utilizam as deduções legais. Então, o que é importante vocês saberem? O que é esse tal de imposto devido? Então, no primeiro momento, é isso que nós vamos ficar falando aqui. Pois não? Pode falar. Pode perguntar. Quem que é obrigado? Quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Qual é a base que a pessoa tem que declarar? Na verdade, nós temos sete situações que levam a pessoa a ser obrigada a declarar imposto de renda, a apresentar a declaração. As mais comuns, a pessoa ter ganho durante o ano de 2016, porque como é que é o imposto de renda? A declaração que nós vamos fazer agora, nesse mês de março, é a declaração do ano calendário 2016, exercício 2017. Esse que é o nome dela. Então, quem está obrigado a fazer a declaração agora de 16, exercício 2017? Aquele que ganhou mais de R$ 28.559 durante o ano, ele é obrigado a declarar. Ou, se ele tiver um patrimônio superior a R$ 300 mil, ele é obrigado a declarar. Ou, se ele teve ganho de capital, que é aquele que sabe quando você vende um imóvel e teve um ganho, ele é obrigado a declarar. Tem várias situações. Outra, se ele, por exemplo, teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, por exemplo, uma doação que ele recebeu de um parente, é uma doação, é um rendimento isento, não paga imposto. Mas se for acima de 40 mil, é obrigado a declarar. Na atividade rural, se ele tem um rendimento superior, a receita da atividade rural superior a 142 mil, e mais uma, que é aquela se ele fez qualquer operação em mercado, em bolsa de valores, ele também é obrigado a declarar. E também aquele que se tornou residente no Brasil durante o ano de 2016, e dia 31 de dezembro de 2016, ele está morando no Brasil, também está obrigado a declarar. Essas são as situações que obrigam a pessoa a apresentar a declaração. Mas veja bem, voltando agora no nosso assunto aqui, as pessoas podem estar obrigadas a declarar. Daí, quando ela vai declarar, ela tem duas formas de calcular o imposto dela. Esse que é o interessante nosso momento aqui. Existem duas formas de calcular o imposto devido. Essa expressãozinha, imposto devido,
Essa que eu quero que vocês entendam o que é isso. O que é o imposto devido? Então, existem duas formas de calcular o imposto devido. A pessoa que vai fazer a declaração. Uma é utilizando as deduções legais. Que é aquela, o que é dedução legal? Por exemplo, o médico, o dentista, a escola que ele pagou, a pensão alimentícia que ele pagou, são deduções legais. Tá? A outra é utilizando o desconto simplificado. Por quê? A pessoa, em vez de deduzir para calcular o imposto dela as despesas que ela teve com o médico, dentista, a legislação permite que ela deduza 20% dos rendimentos dela. Esse é o chamado desconto simplificado. Daí você não precisa comprovar para quem que você pagou nada. Você pode 20% do valor dos seus rendimentos, você pode deduzir para calcular o seu imposto. Só que esse 20% do rendimento é limitado a 16 mil e pouco. Então, por exemplo, uma pessoa que ganhou 100 mil, ela não pode deduzir 20 mil, seria 20%. Por quê? Porque é limitado a R$ 16.400. Pois não. Sim. Ganhou 3 mil por mês, então ganhou 36 mil no ano, por exemplo. Aí tudo bem, aí você pode fazer. Agora, por exemplo, eu tenho uma avó minha, ela faleceu. Ela deixou uma casa. Casa antiga, bem localizada, grandinha, que vale 300 mil euros. Minha mãe era filha única e eu para minha avó. Pegou a casa. Minha mãe passou da casa do meu nome. Entendi. Então, esse caso seu, vamos dizer assim, vai ser obrigado a declarar porque você recebeu um rendimento, uma doação de uma casa, não é isso? Que vale mais de 40 mil, provavelmente. Tá? Uns 300 mil. Então, você está obrigado a declarar por esse fato. Tá ok? Mas depois nós podemos, esses casos particulares, assim, desse caso do imposto de renda, do imposto de renda, basicamente, nós podemos, depois da palestra, eu estou aqui à disposição para a gente conversar com quem quiser. Tá ok? Então, voltando aqui, gente, o que é importante, então, vocês saberem? Que quem que pode destinar? É quem faz a declaração utilizando essas deduções legais para poder achar o imposto devido, né? Então, quem faz utilizando o desconto simplificado é aquele que não precisa relacionar e colocar o CPF do médico, colocar o CNPJ da escola. Quem faz pelo desconto simplificado não tem esse benefício fiscal. Tá certo? Então, quem que pode fazer a destinação, então? É aquele que faz pelo antigo modelo completo, que tem que ele relaciona as despesas. E agora, quanto que pode ser destinado? É 6%. Olha lá, as pessoas podem destinar até 6% do seu imposto devido. Né? Mas qual é o imposto devido? O imposto devido calculado como? Utilizando as deduções legais, que é o pagamento para médico, para escola, né? Essa que é a ideia, contribuição previdenciária. O que nós vamos fazer agora? Vamos entender o que é esse imposto devido? Olha como é que funciona, o que é isso? Vamos imaginar uma pessoa que ganha aí, sei lá, 9 mil por mês, 8 mil por mês. Durante o ano todo, olha lá quanto que ela ganhou. 109 mil. Lá durante o ano de 2006. Isso aqui é a declaração, que é que nós vamos apresentar agora em março e abril, é do ano calendário 2016, exercício 2017. Então esse cidadão aqui, ele ganhou 109 mil durante o ano. Ele tem deduções, olha lá, as deduções que ele tem somam 17 mil reais. O que ele tem de dedução? Olha lá, dependente, despesa médica, despesa de instrução, deu 17 mil. Então, como que eu calculo o imposto devido desse cidadão? Olha só, o imposto de renda é assim que ele funciona. Você pega o rendimento total dele, soma lá aluguel que ele recebeu, salário, pensão, e subtrai as deduções. Se você fizer 109 menos 17, dá 92. Então, essa é a base de cálculo do imposto. Para eu calcular esse tal de imposto devido que eu estou falando, eu tenho que primeiro saber qual que é a base. Então, dá 92. Como que calcula o imposto de renda? O imposto de renda, ele é chamado uma alíquota progressiva. Por quê? O imposto de renda, ele é assim que funciona. Quanto mais a pessoa ganha, maior é a alíquota do imposto. O certo era, né, se fosse uma coisa mais séria, mais justa, né, na cobrança de tributos, uma pessoa que ganha, por exemplo, 80 mil por mês,
ele está numa alíquota maior, sei lá, 30%, 40%, como era aqui no Brasil também. Quem é contador já há algum tempo lembra, né, que até 1996, quem ganhava, por exemplo, um certo valor, chegava a ter alíquota de 35%, 40%, como é na maioria dos países da Europa, Japão, Estados Unidos, a maioria dos países civilizados, vamos dizer assim, as pessoas que ganham um certo valor grande pagam bem mais imposto. Nós pagamos também. Mas só que aqui a pessoa que já está com 4 mil reais por mês, 4 mil e pouco, já está na alíquota máxima, que é 27,5%. Né? Então, vamos dizer, é uma espécie de uma injustiça. Mas enfim, vamos então entender como é que calcula o tal do imposto devido. Porque para saber quanto que eu posso destinar para o conselho do idoso ou da criança adolescente, é 6% do imposto devido. Como que eu calculo o imposto devido? Olha lá. Eu entro nessa tabela progressiva. Qual que era a renda líquida dele, a base de cálculo, não era 92 mil? Olha lá, ó. Se eu entrar nessa tabela, o 92 está nessa última faixa, não é? Olha aqui a primeira faixa, como é que é, ó. Quem ganhou até 22 mil durante o ano, na verdade aqui está escrito isento, mas é como se fosse, mas na verdade é alíquota zero. Ele não paga nada de imposto. Quem ganhou de 22 a 33 mil, paga 7,5%. E quem ganhou acima de 55 mil, que é esse caso, ele não foi 92 mil a renda líquida dele, então a líquida dele é 27,5% e deduz 10 mil. Se eu entrar aqui com 92 mil, aplicar 27 e deduzir o 10, olha lá, vai dar 15 mil reais. Eu fiz a continha redonda, eu fiz ao contrário, só para dar redondo. Então aquele cidadão lá atrás, ó, esse cidadão aqui, que ganhou 109 mil por mês, o imposto devido dele quanto foi? 15 mil. Então, olha, agora vocês vão entender, 15 mil é o imposto devido. Uma coisa que é muito comum, principalmente com os assalariados no nosso país, é durante o ano ele pagar mais imposto do que o imposto devido. Não é comum isso aí? Por isso que a maioria das pessoas fica esperando o quê? A restituição do imposto de renda, não é isso? Então, ó, esse cidadão, vamos dizer que durante o ano ele teve retido na fonte lá do empregador dele 16 mil. Quando ele fizer a declaração de ajuste anual, o que ele vai apurar? Ele vai apurar para pagar imposto? Não. Ele vai apurar o quê? Uma restituição de R$1.000. É assim que seria esse cidadão que ganhou aquele 109 mil, o imposto devido dele quanto que é? 15 mil. E se ele não fizer a destinação para o conselho, ele vai ter uma restituição de quanto? De R$1.000. Ele vai ficar esperando a restituição dele chegar. Olha o que acontece. Agora vem a minha pergunta. Quanto que esse cidadão pode destinar para o conselho da criança e adolescente ou para o conselho do idoso? Não é 6% do imposto devido? Quanto que é 6% de 15 mil? 6% de 15 mil? R$900, não é isso? Então esse cidadão, ele poderia, durante o ano de 2016, desde 1º de janeiro até 29 de dezembro de 2016, ele podia ter depositado lá na conta do conselho da criança e adolescente, ou na conta do conselho do idoso, depositado lá R$900. Olha o que ia acontecer se ele fizesse isso. Se ele fizer a destinação ao conselho de R$900, a restituição dele, o próprio programa já calcula, na hora que ele informa na declaração que ele destinou R$900 para o conselho, a restituição dele já aumenta para 1.900. Viu como é que funciona? É assim que funciona. Olha que interessante, gente. Esse cidadão tem restituição, não tem? Sabe uma coisa que é muito comum, não mais com vocês que estão aqui, mas é muito comum se chegar para uma pessoa e falar assim, você vai destinar para o Conselho da Criança e Adolescente? Sabe o que a pessoa fala? Eu não pago imposto de renda, eu tenho restituição. Olha o erro básico dele. Na verdade, se ele tem restituição é porque durante o ano ele pagou mais do que devia. É por isso que ele tem restituição. Mas no raciocínio, é claro, ninguém nunca informou essas coisas para ele. Ele fala, não, eu não pago imposto de renda, eu tenho restituição, eu não posso destinar. Então tem muita gente aqui em Descalvado, como tem em Ribeirão, que não destina por isso. Ele tem restituição e fala, eu não vou destinar, eu não tenho imposto de renda. Ele tem, o imposto devido dele era isso. É que a fonte dele foi maior. Vamos ver um outro exemplo agora. Um cidadão que tem 20 mil de imposto devido. Quanto que ele pode destinar? Se o imposto devido dele apurou 20 mil, ele pode destinar, quando dá? R$1.200, não é isso? Mas vamos dizer que durante o ano, ele teve retido na fonte, recolheu carnê-leão, só 18 mil que ele recolheu. Então, ele não está faltando pagar 2 mil?
se ele não destinar nada para o conselho do adolescente ou da criança, o que vai acontecer? Ele vai apurar lá, na hora que fizer a declaraçãozinha dele de ajuste anual, imposto a pagar 2.000. Está faltando 2.000 para ele pagar. Mas quanto que ele pode destinar? Não tem nada a ver com 2.000, concorda? Não tem nada a ver com o imposto a pagar. O que ele pode destinar é 6% do imposto devido. Então, se esse cidadão chegar lá entre 1º de dezembro do ano passado, né, até 31 de dezembro, e destinasse o 1.200, o que ia acontecer com esse camarada aí? Ele, na hora que fizesse a declaração, ele ia apurar apenas 800 a pagar. Olha que interessante, o valor total que você destina para a criança, adolescente ou para o idoso, é totalmente volta a seu favor. Entendeu? Então, essa é uma coisa assim que nós não poderíamos perder essa oportunidade, não é verdade? Porque, assim, tem muita gente que faz doação para entidades, não é? Mas doação, quando você faz doação, você dá a Deus mesmo, porque o dinheiro vai embora. Isso é doação. Isso aqui é uma destinação. Por quê? Você vai ter que pegar o seu dinheirinho, sei lá, da poupança, ou não sei da onde, dar um jeito de arrumar 100 ou 500 reais, depositar no conselho, depois a Receita vai te devolver em restituição. Ou, depois, na hora de pagar, você vai pagar menor, que é até mais interessante. Para quem tem imposto a pagar, ele até se sente mais, né? Eu já vou destinar para a Receita, porque em vez de eu pagar lá na frente, eu já pago aqui. Mas, numericamente, os dois podem fazer. Tranquilo essa parte aí, gente? Né? Agora que vem a parte... Então, peraí. Voltando agora, resumindo. Quem que pode destinar? Todo cidadão que faz declaração pelo antigo modelo completo. É aquele que relaciona os pagamentos efetuados. Quanto que ele pode destinar? 6% desse tal do imposto devido. Que é aquele imposto que ele deveria ter pago para ficar em dia com a Receita. Né? Esse que é o tal do imposto devido. E agora que vem uma coisa aqui. Quais são os procedimentos da entrega? Aqui que está os procedimentos para destinação. Na verdade, tem duas formas. Aqui que tem um detalhezinho que é importante vocês entenderem para poder explicar para as outras pessoas também. A destinação pode ser feita aos conselhos da criança e adolescente e Conselho Municipal do Idoso através de depósito em conta bancária administrada pelo próprio Conselho. Então, você vai fazer um depósito, o Conselho vai divulgar isso aí. O Conselho tem que passar para vocês qual que é a conta. Então, você vai e faz o depósito. Tá? Essa é uma forma tradicional que sempre existiu há mais de 10 anos. Que existe essa forma aí. Então, durante o próprio ano, você deposita um valor na conta do Conselho. Ou do idoso ou do adolescente. Essa é a forma geral que existe há muitos anos. Há uns 3 anos que nasceu essa segunda opção. Essa segunda opção, olha que interessante. Ela é feita no ano seguinte. Por exemplo, nós estamos em 2017, não estamos? Essa segunda opção, nós vamos poder pegar dinheiro lá do ano de 2016. Olha que interessante. E ela, só que qual que é o inconveniente? Que ela só existe para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É uma destinação feita diretamente na hora que a pessoa está preenchendo a declaração de ajuste anual, nós vamos mostrar aí daqui a pouco, ela entra num quadrinho lá e coloca que ela quer fazer a destinação. Só que essa destinação que é feita aqui diretamente da declaração, o limite dela o máximo que pode destinar é 3% do imposto devido. Tá? Essa destinação que é feita diretamente na declaração é no máximo 3% do imposto devido. Só que tem um detalhe, se a pessoa já tiver destinado durante o ano, por exemplo, 5% do imposto devido, lá durante o ano, então agora ela só pode destinar mais 1%. Porque o limite global é 6%. Tá? Mas quem lá no ano passado só destinou, por exemplo, 1 ou 2%, ele pode agora destinar os 3%. Tá ok? Olha lá, os procedimentos. Então, vamos revisar então o procedimento. Esse aqui é o primeiro, que é o tradicional, que é o que está valendo agora, por exemplo. Mas para que ele é? Olha só, é destinação do imposto devido, olha lá, do exercício 2018, ano calendário 2017. Então, na verdade, se a gente fizer essa destinação aqui, ela é durante o ano de 2017. E agora que nós vamos fazer, até dia 28 de dezembro deste ano, nós podemos destinar quanto? 6% do nosso imposto devido, que nós vamos apurar lá no ano que vem. Olha que interessante. Na verdade, nós não sabemos exatamente agora quanto que é o meu imposto devido. A pessoa não sabe exatamente quanto que é. Ela tem uma noção, porque o ano passado ela já fez. Né? Mas, enfim,
Então, ó, como que é feita essa destinação aqui? É um depósito bancário na conta do Conselho até o último dia útil do ano, 28 de dezembro de 2017, no valor de até 6% do imposto devido. E ele vai ser apurado, na verdade, isso aí lá na declaração que nós vamos fazer no ano que vem. Mas ele já destina agora, já faz o depósito agora, tá? E qual que é o procedimento, então? São dois procedimentos, olha lá, ó. Você fazer o depósito na conta do Conselho e depois, na época da declaração, o que você vai fazer? Vai informar a destinação aonde? Lá na sua declaração. Tem um lugarzinho escrito lá, doações efetuadas. Você vê até a Receita usa a expressão errada. Ela chama de doações efetuadas, né? Ela tem um quadrinho lá, que depois nós vamos mostrar para vocês o programa. A pessoa entra lá e coloca que ela fez a destinação. Opa! Né? Tem o código próprio lá. Se for para o Conselho da Criança e Adolescente, o código é 40. Se for para o Conselho Municipal do Idoso, o código é 44. Então, essa é uma declaração que nós podemos fazer até o final do ano, é relativa ao imposto deste ano. E o segundo, a possibilidade de destinar. Essa sim é que essa aqui, diretamente na declaração, e ela é relativa ao imposto de renda 2017, ano calendário 2016. É a última oportunidade que nós temos do quê? De pegar aquele imposto lá do ano calendário 2016, exercício 2017, e agora, até dia 28 de abril, nós podemos ainda destinar quanto? 3% do imposto devido. Olha lá, ó. Então, ainda pode ser feito agora, em março e abril de 2017, diretamente nessa declaração aí que nós estamos preenchendo, né? E como que é feito? Daí não é aquele depósito na conta do Conselho. Essa declaração diretamente na declaração, essa destinação diretamente, ela é feita através também de um recolhimento bancário, mas através de um DARF. O que é DARF? É documento de arrecadação das receitas federais. Tá ok? É um boleto que você paga o imposto, por exemplo. É esse mesmo boleto. Na própria declaração, quando a pessoa preenche, na própria declaração, ela já consegue imprimir esse DARF para poder recolher até o dia 28 de abril. Até dia 28 de abril, ela tem que recolher esse valor, que é o último dia de entrega da declaração. Depois disso, é a última chance que nós temos para pegar imposto lá do ano passado, que é o caso que eu estou falando aqui de vocês aqui, são 580 mil reais, os 6%. Quanto que é metade disso? Dá 250, 290 mil. Então, em tese, a gente ainda pode correr atrás de 290 mil reais aqui de descalvado. Tá ok? E qual que é o outro procedimento? Na verdade, é informar a destinação, só que aqui já essa destinação que é do próprio Condarf, já é num outro lugarzinho. Aquela que nós fizemos, que é do imposto de 2016, nós colocamos lá no doações efetuadas. Nós vamos mostrar. É uma fichinha que chama doações efetuadas. Tem uma ficha que chama, enfim, tem várias fichas. E tem uma ficha que chama destinação diretamente na declaração. É essa que nesse caso ele vai preencher. Ele vai informar a destinação na declaração, olha lá, em resumo da declaração nessa ficha, doação diretamente na declaração. É só ele colocar isso na declaração e vai repercutir em ter uma restituição maior ou um imposto de renda a pagar menor. É assim que funciona. Então essas são as duas sistemáticas. O que é importante então realçar nessa destinação aqui, que é diretamente na declaração, que o limite é de 6%, esse é o limite geral. Mas aqui, olha o exemplo que eu estou dando, se a pessoa já destinou lá em 2016, por exemplo, 4% do imposto devido, então agora só pode destinar 2%, porque o limite total é 6%. E se ela tiver destinado em 2016 menos do que 3%, então ela pode destinar agora 3% do imposto devido. Ok? A pessoa jurídica, as pessoas jurídicas que fazem pelo lucro real, que é uma minoria, 3, 4% das nossas empresas estão nesse lucro real. Elas podem destinar 1% do imposto devido. Né? Na verdade, assim, o filé mignon mesmo são as pessoas físicas que têm esse potencial altíssimo. Sabe quanto que é o potencial de Ribeirão Preto? 30 milhões de reais é o potencial de Ribeirão Preto para esse ano, que as pessoas físicas podem destinar. O da pessoa jurídica,
Nós temos empresas aqui na região de Descalvado, ou mesmo fora daqui, por exemplo, não precisa a empresa ter sede aqui. Uma CPFL, por exemplo, é uma empresa que paga muito imposto, ela destinou 150 mil o ano passado ou retrasado para o Conselho da Criança e Adolescente de Ribeirão Preto. Então é mais a questão de vocês, politicamente ou não, correrem atrás dessas grandes empresas, bancos. Os bancos destinam valores enormes de imposto, né? Enfim, da pessoa jurídica é 1%, pode ser no lucro real, ou trimestral, ou anual, enfim. É empresas que apuram pelo lucro real, porque tem empresa que faz pelo lucro presumido, tem empresa do simples. Essas empresas não podem fazer essa destinação. Só as empresas que são pelo lucro real. Tá certo? Bom, como eu disse, o que eu vim fazer aqui é mostrar para vocês, trazer argumentos para vocês convencerem as outras pessoas. Né? Que cada um de vocês, de repente, dá para falar com 2 ou 3 ou 4 pessoas, ou até mais. Nós estamos aqui em 40, 50 pessoas, olha só, de repente nós podemos chegar a isso a 200 pessoas daqui uma semana, está sabendo disso. E nós temos esse mês para correr atrás disso, gente. É até dia 28 de abril. A gente correr, quem sabe, nós conseguimos arrumar aí 100 mil reais para as creches. Todo mundo que está aqui conhece as creches daqui? Claro que não. Claro que não. Mas é importante vocês conhecerem e verem. Eu estou me mirando pelo exemplo que eu conheço em São Carlos e Ribeirão Preto. Existe uma carência de recursos enormes. Enorme, é muito triste até. Feito de idosos, você vai lá, está precisando de recursos para tudo para cuidar deles. As entidades que cuidam disso. E nós temos o dinheiro. Então, vamos correr atrás disso. Cabe a cada um de vocês. Como eu estava dizendo, é trazer argumentos. Muitas pessoas querem... Para que eu vou destinar isso aí? Eles querem saber qual que é a vantagem que eu levo, né? Então, olha, a vantagem são essa aqui, você vai argumentar com ele, que o valor destinado volta integralmente para o seu bolso. Que é a melhor destinação que você doa, depois, como se você se arrepender, você me dá de volta o dinheiro aí? Quer dizer, não tem uma situação dessa. E outra, você pode escolher a aplicação. Quer dizer, quer coisa melhor? Você fala, não, eu quero aplicar esse dinheiro, essa parte do imposto, no meu município. E o melhor, quero aplicar em crianças, ou quero aplicar em idosos. Idosos, perdão. O que ela perguntou, a pessoa que quiser fazer para o Conselho da Criança e para o Conselho do Idoso, pode? Sim, pode. O detalhe é que a soma das duas tem que dar no máximo 6% para ela ser incentivada. Tá certo? Esse que é o detalhe. A pessoa, se ela destinar mais do que os 6%, o dinheiro vai para a entidade, só que ela não tem o benefício. Vamos dizer, aquele caso, ele podia destinar 1.200, no nosso exemplo. Se ele destinasse 1.500, os 300 reais que ele deu, os 300 a mais, essa sim seria uma doação, essa sim. 6% do imposto devido, desde que ela faça por esse modelo, a declaração por esse modelo que nós estamos falando. Outra vantagem, você pode acompanhar os resultados, né? Isso é interessante, você vai lá, o que foi feito com o dinheiro? Vai lá na creche construir uma sala de informática, vamos lá ver o que foi feito. Enfim, é um verdadeiro aprendizado, né? É um exercício de cidadania. É o chamado antigo modelo completo. É aquele que eu estou falando. É aquele que, na verdade, hoje você relaciona e coloca o CPF das pessoas que você pagou. As deduções que você teve com médico, dentista, hospital. Né? Esse que é. Então, pessoal, aqui fica o nosso convite, então, para vocês se envolverem nisso. Vamos, eu tenho impressão, pelos olhares, que vários de vocês entenderam o mecanismo da coisa aí. Vamos disseminar isso aí das pessoas. Muitos de vocês conhecem pessoas aqui que declaram imposto de renda. Vamos alertá-las sobre isso, dizer que esse dinheiro pode ser mais bem utilizado se for investido aqui. Né? Enfim, em Ribeirão Preto a pessoa pode fazer essa guia, não sei se aqui é assim. Lá, a guia que você vai fazer o depósito, você faz pela própria internet. Quem quiser anotar esse site aqui, depois dá uma olhada. Se entrar nesse site, tem 2 links. Um é IR, invista na criança, e outro, IR, invista no idoso. Se você clica nisso, já sai a guia para você preencher, coloca o valor, você vai e deposita no banco. Isso facilita muito para as pessoas destinarem. Então, de repente, o conselho aqui tem que buscar criar um site, porque nós temos que ter um site. Aliás, esse site, como foi feito na Baixada Santista, é interessante colocar isso aqui. É difícil uma entidade, principalmente numa cidade pequena, ela manter um site, vamos dizer assim, atualizando, mas um site como esse pode ser feito como foi feito na Baixada Santista, eles juntaram 5, 6 municípios. Então, vamos dizer,
todas as cidades aqui tem conselho da criança e adolescente, tem crianças, tem idosos, não é? Então, pode juntar 4, 5 cidades da micro-região ou mais e ter um site só para todas. E ter um link para cada, sabe? Eu quero destinar para a Analândia. Então, tem um link lá no site dele para ele fazer a guia de Analândia. Isso vai baratear os custos e é uma possibilidade aí no encontro, né, regional que vocês tenham aí, alguém promover isso, tá? Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês em princípio e estamos à disposição para complementar alguma coisa ou qualquer outra dúvida, tá ok? Obrigado por enquanto. Doutor Júlio, eu poderia fazer uma pergunta? A destinação vai para os fundos, mas seria possível alguma entidade se cadastrar? Porque esse fundo já está cadastrado lá no site da Receita, né? Descalvado já está cadastrado. Seria possível alguma entidade se cadastrar? Aqui tem representante de entidade. Diretamente com o CNPJ dele? Não. Para que... Não é possível. Essa destinação ela só é feita diretamente ao conselho ou aos fundos. Inclusive, tem até um detalhe interessante. Normalmente, nós falamos assim, destinar para o conselho. E as contas são abertas mesmo em nome do conselho. Mas existe um fundo também do adolescente e do idoso. Inclusive, essa destinação que é feita, aqui vai mais um detalhe, ó. A destinação que a gente faz, então, durante o ano, que é o depósito na conta corrente mesmo do conselho, da criança e adolescente, normalmente nos municípios você pode até dizer qual que é a entidade que você, uma entidade preferencial para receber. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, você destina para o conselho, você pode dizer, não, eu quero que vá para o lar do vovô Albano. Se você faz essa opção, 75% do valor que você destinou vai para o lar do vovô Albano. Só que 25% vai para o conselho. O conselho recebe também. Por quê? Tem muita entidade que não tem capacidade de fazer divulgação para arrecadar. Entendeu? Então o conselho tem que ter recursos para as entidades. Tá certo? Ó, eu vou dar uma mostradinha agora na declaração de ajuste anual, então, para mostrar como é que seria isso. É questão de 5 minutinhos, quer ver? Ó? Vamos abrir a declaração aí. Começar por aqui mesmo, tá certo? Então, ó, esse aqui, então, é o programa do Imposto de Renda 2017 e ano calendário 2016. A pessoa baixa pela internet, tá? Daí está lá no computador dela, ela vem, clica aqui, ó, fazer uma nova declaração. Ou então para importar a declaração do ano anterior, que seria aqui. No caso aqui, eu já iniciei uma declaração teste aqui, só para mostrar para vocês. Ó, estou abrindo ela, ó, cliquei, está abrindo, abriu a declaração. A declaração do imposto de renda, olha que interessante que é aqui, ó. Aqui é uma série das fichas, ó, cada uma disso aqui a gente chama de uma ficha, tá vendo? A primeira ficha que está aberta agora chama identificação do contribuinte. Olha lá, identificação do contribuinte. Então aqui vai o nome, data de nascimento, profissão, endereço, tudo. Depois vai, se ele tem dependentes, daí ele põe. Agora aqui, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Eu pus nesse nosso exemplo, ó, cliquei. Eu pus que essa pessoa recebeu durante o ano, olha lá, 137 mil. Foi o rendimento que ela recebeu. Está vendo lá a informação? Ela teve retido na fonte quanto? Olha, 23 mil. Está vendo? Essa é a situação desse cidadão. Ele tinha rendimento de 137 mil e teve 23 mil de imposto. Quanto será que esse cidadão pode destinar para criança e adolescente? Como é que eu fico sabendo? Quanto ele pode destinar para o conselho do idoso? Só sabendo o rendimento dele, eu não sei. Eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber qual é o imposto devido dele. É o imposto devido. O imposto devido depende muito do quê? De quanto que ele logou como despesas. Olha aqui, ó, vou descer as fichas, ó. Vou descendo, ó. Aqui em cima era o pagamento de pessoa jurídica que ele recebeu, aquilo que ele recebeu de pessoa física, rendimentos isentos, por exemplo, ganhou uma casa, você recebeu uma casa, é aqui que você vai colocar como rendimento isento o valor da casa que você ganhou, né, para justificar o aumento do seu patrimônio, tá certo? E assim vai descendo. Aqui tem uma ficha, tá vendo? Pagamentos efetuados. Aqui que você vai colocar, por exemplo, vamos ver o que ele pôs aqui, só para ter uma ideia. Olha lá, ele pôs que pagou para um médico, por exemplo, 15 mil reais. Eu sei porque esse código aqui é dentista e esse aqui é médico. É que está sem o nome. Mas ele gastou lá 16.400 de despesas.
E tá vendo que ele já acionou? Ele pôs o CPF da pessoa, a declaração, tudo. Daí, aqui, ó, olha a ficha chamada doações efetuadas, ó. Essa ficha, que eu até falei que o nome está errado, não é? Doações, porque seria destinações efetuadas, né? Mas nesse local, doações efetuadas, eu vou clicar aqui, ó. Aí. Ó, esse cidadão já tinha feito para o Conselho do Direito do Idoso, ó, R$700 foi o que ele destinou. Então ele coloca lá o CNPJ do Conselho e o valor que ele pagou. É assim que ele faz, na hora de fazer a sua declaraçãozinha dele. O que acontece? Esse valor aqui, o próprio programa já vai computar para poder aumentar a restituição dele. Quer ver uma coisa, ó? Para eu saber, eu vou vir aqui, vamos dizer que ele só fez lá do ano passado essa destinação de R$700. Porque esses R$700 que coloca como doações efetuadas é aquela que ele fez diretamente na conta do Conselho, que ele depositou durante o ano de 2016, tá? Ó, esse cidadão, eu venho aqui, chama resumo da declaração. Antes de eu ver o cálculo do imposto, eu só vou mostrar aqui, está até escondido aqui, ó. Parece até que a Receita Federal nem quer muito que os cidadãos dos municípios deixem esse dinheiro do município. Eu não estou sendo irônico, não, eu estou sendo, mas é um pouco de ironia, mas não está escondido isso aí, gente? Né? Enfim, era para estar mais chamando atenção, mas enfim, para vocês não está mais escondido, vocês sabem onde é que está isso aí, ó. Então está aqui que está o pulo do gato. Quem quer destinar agora, esse valor aqui foi o que ele destinou ano passado, que ele depositou lá na conta, ele fez um depósito para o Conselho do Idoso. Mas agora, é aqui que ele vai clicar. Já eu clico, mas antes de eu clicar aqui para fazer uma destinação, que essa sim é a destinação diretamente na declaração, que é limitada a 3%. Só para ver aqui, vamos ver o cálculo do imposto dele, como é que está. Ó, o imposto dele, com aquele rendimento que eu fiz, ó, eu tinha colocado 137 mil de rendimento, não era? Mais uns 15 mil que ele tem de médico, não sei o quê, papá. Olha o imposto devido dele quanto está dando, ó. 21 mil e pouco. Ó, tá vendo? Tá vendo essa dedução de incentivo? Isso aqui é aqueles R$700 mais R$400 que já está colocado aqui dentro, ó. Que eu já coloquei, doações diretamente. Vamos ver se vai abrir aqui que eu estava travando, vamos ver. Filha da mãe. Travou de novo. Ó. Aqui, tá vendo? Doações diretamente à declaração, é aqui que a pessoa vem para poder destinar esse 3%. Ó, você clica aqui, ó. Você quer fazer para o Fundo Nacional da Criança e Adolescente, para o Fundo Estadual ou para o Fundo Municipal? Não, eu quero Fundo Municipal. Estado de São Paulo. Eu venho aqui, eu procuro minha gloriosa Descalvado, ABCD. Olha lá, ó. Esse é o CNPJ do Fundo dos Direitos do Conselho da Criança e Adolescente. Então, você pode vir aqui, ó. Ele está dando uma travadinha. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Por algum motivo, não sei se é do computador, ele está dando uma travada. Porque aqui, está vendo? Está escrito aqui, valor disponível. Está vendo aqui? Está em branco, não está? O que aparece aqui? Eu não sei por que razão não está aparecendo. Mas olha só, ó. O imposto devido dele, não é isso aqui? 20.182? Quanto que é 6% disso, gente? 20.182. 6% de 20 mil dá 1.200, não dá? Então dá 1.200 e pouco, não é isso? Ele poderia destinar 1.200 e pouco. Ó, já tem aqui 1.100 de incentivo. Entendeu? Então, a restituição dele está em 2.800, ó. Tá vendo, ó? Olha o que acontece se eu pegar, para vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui, ó. Vamos dizer que ele, declaração, ó, pagamento, doações efetuadas. Ele tinha destinado 700, não tinha? Vamos dizer que aqui que ele não destinou. Vamos deixar um zero aqui. Põe um zero aí para mim. Dá um zero. Ele não destinou. Ok. Ele não destinou, tá? Está zerado aqui. Ó, se eu for lá
novamente aqui no resumo da declaração, ó, cálculo do imposto. Ah lá, a restrição dele vai diminuir. Nossa, aqui tá. A restrição caiu para 2,100. Tá vendo? Não estava 2.800 e pouco? É que eu tirei aqueles R$700 que tinha destinado. Mas, enfim, é aquele mecanismo que eu expliquei aqui nos slides. Esse que é o mecanismo, pessoal. Então, mais é batalhar e não desistir. Tá? Não pode desistir. Eu e mais uns 10 colegas meus lá da Receita em Ribeirão, temos uns 10, 12 anos que nós estamos trabalhando com isso lá em Ribeirão. Já teve ponto de desistir, porque tem ano que a coisa cai. Esse ano, felizmente, subiu. Nós tivemos esse ano aqui, só para criança e adolescente, somando os dois, criança, adolescente e idoso, deu R$4.100.000 para as entidades de Ribeirão Preto. Isso nunca ocorreu. O ano que mais teve foi 2 milhões e pouco. E esse ano de 2016 nós estamos com 4.100.000. E olha que interessante. O ano passado nós tivemos uma reunião com o Conselho da Criança e Adolescente lá, e a presidente nos disse que para cumprir todos os projetos dela, do Conselho da Criança e Adolescente, precisaria de 7 milhões por ano. Porque lá, é claro que é muito mais do que aqui, né? Deve ser a nossa população de lá, acho que é talvez 20 vezes a daqui, talvez, né? Enfim, mas o dinheiro está aí e existe bastante, inclusive aqui em Descalvado. Então, gente, vamos correr atrás, já fazer um evento daqui a 3, 4 meses, no ano que vem, pode chamar a gente de novo, para ir em qualquer lugar aí, estamos junto com vocês aí para o que precisar, tá? Obrigadão. Sim. É a mesma regra. Na verdade, é assim, esse limite de 6% é o incentivo para audiovisuais, incentivo à cultura, incentivo ao desporto, né? São projetos, esses que eu estou falando, por exemplo, são projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério do Esporte. A pessoa também pode destinar para um projeto. Então, por exemplo, tem um clube aqui que faz um projeto para aula de futebol para crianças, né, que estão em risco e tal, e o Conselho aprova aquele projeto para gastar R$50.000. O Conselho não, desculpa, o Ministério do Esporte que tem que aprovar. Porque esses outros projetos do desporto, atividades audiovisuais, culturais, não tem nada a ver com o Conselho da Criança e Adolescente, nem com o Conselho do Idoso. Esse é o Ministério que aprova, publica no Diário Oficial, e as pessoas dessas entidades que vão falar para vocês, pode destinar para a minha entidade. Só que ela concorre com os 6% que vai para a criança e adolescente. É o mesmo 6%, mas é nos mesmos limites. Legal? Não, o Conselho Municipal de Segurança não está entre as entidades que recebem destinação incentivada. Não está. Inclusive, aqui no próprio site, no próprio programa, aqui se a gente for aqui, olha só, quem que pode receber? Eu tenho aqui as doações, doações efetuadas, certo? Vou colocar um novo aqui, Se eu clicar aqui, olha lá, aparece todas as opções que existe de doação. Tá certo? Essas são a possibilidade, olha lá, incentivo à cultura, audiovisual, desporto. Beleza? Foi não. Então, o cultura, audiovisual é o Ministério da Cultura. O esporte é o Ministério do Esporte, né? O programa da saúde, lá, o PRONAS, é o Ministério da Saúde. Ele que aprova o projeto, entendeu? Então, são outras áreas. Qual seria deles ali? A pessoa com deficiência também, isso, está tudo dentro, também concorre exatamente com os outros, está dentro desses 6%. Não, o Conselho da Mulher não está aí. Os que podem são só esses aí, que podem ter esse recebimento incentivado, só esses aí. O que nós temos que fazer força, aqui está se criando ainda melhor o Conselho do Idoso, não é isso? Ainda está se estruturando, como muitas cidades. O que tem que correr atrás é para poder para o idoso também ter essa destinação diretamente na declaração. Porque essa é muito mais fácil de convencer a pessoa a destinar. Porque está bem próximo dele receber a restituição, ou dele ter que pagar o imposto, a diferença de imposto, né? Só que o do idoso não tem. Então tem que fazer uma corrente aí, os deputados que nós conhecemos, enfim, todas as cidades entrar numa corrente aí, uma guerra do bem. Oi? O 45, incentivo do Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS.
É algum programa que alguma entidade faz, aprova lá no Ministério da Saúde, é até publicado no Diário Oficial, ela com esse certificado de aprovação, ela pode correr atrás das empresas e das pessoas para falar, ó, deposita nessa conta aqui que ela tem incentivo, entendeu? É assim que funciona. Só que concorre também com o idoso e com o adolescente. Beleza? Ou não? Sim, ele dá. Olha o que ele perguntou. Eu destinei o ano passado um pouquinho, na verdade, e agora, diretamente na declaração, quanto que eu posso doar? O próprio sistema informa. O sistema informa bem aqui, quer ver, ó? Exatamente, ó. A gente vem aqui, ó, doações diretamente na ECA, né? O que está acontecendo aqui, ele está travando. Na hora que eu clico aqui, ó. Nossa Senhora. Ele não quer, até ele, você vê? Até ele está Por isso nós temos que insistir. Mas enfim, na hora que você clica aqui, ó. Daí você clica aqui no novo, na hora que você, bem aqui aparece um quadrinho, que até agora há pouco eu mostrei para vocês, falei, ó, está em branco o quadrinho. Aqui aparece o valor que você pode destinar. Se você destinou muito lá durante o ano, de repente vai ficar até zerado ali, se já destinou os 6%. Isso. Onde é que você gera o DARF? É aqui, ó. Então, por exemplo, você destinou fazer a doação diretamente na declaração, você clicou aqui e preencheu lá de R$500, por exemplo. Daí, já feito isso, o que você vem? Aqui, ó, chama imprimir, tá vendo, ó? Olha o que está escrito aqui, ó. DARF, doação diretamente na declaração. Se eu clicar aqui, vamos ver se ele tem alguma. É que, na verdade, eu estou sem nenhuma aqui da diretamente, ele não está entrando. Mas é aqui, ó. Eu clico aqui, aparecem as declarações, eu abro a declaração, vai aparecer o DARF para você imprimir e recolher até o dia 28 de abril na rede bancária. Que é o último dia da entrega do imposto de renda. Legal? Que coisa, hein? Não quero. Mas enfim, é isso aí, gente. Então, ó, vamos todos nós entrar nessa batalha, nessa guerra do bem, correr atrás desse dinheiro aí para as crianças e os nossos idosos aí, não é isso? Obrigado pela presença aí. Não tendo mais dúvidas, eu dou por encerrado. Agradeço novamente a presença de todos. Vocês contribuíram demais para esse evento. E o Dr. Júlio aqui, contamos que o senhor venha, retorne constantemente para Descalvado. Muito obrigado. É só chamar que estaremos aí. Obrigado, professor. Existe um juro de coisa que é baseado no que? Na inflação do período? Na Selic.